Muito boa tarde, está começando mais um Falando com a nossa gente aqui na Rádio Sarandi. Hoje é dia 20 de junho, agora são 13 horas 5 minutos, 18 graus é a temperatura aqui nos nossos estúdios. E o Falando com a nossa gente tem sempre o apoio de Iota Internet, com serviço de portabilidade de telefone fixo, muito mais economia numa linha totalmente digital via fibra ótica. E o melhor, você ainda pode manter o mesmo número. Informações com a equipe da Iota pelo 3361 4947. Falando com a nossa gente, também tem apoio de Sicredi. Você pode contar com o Sicredi para cuidar muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você, seja nas agências ou nos canais oficiais como o WhatsApp e também o aplicativo. Abra sua conta, Sicredi é ter com quem contar. A partir desse momento, você também pode nos acompanhar ao vivo pelo Facebook. Estamos recebendo a psicóloga Carolina Zandoná Fornari, ela que é da Barra Funda, mas trabalha aqui na nossa cidade também, bem conhecida aí da comunidade. E a gente vai bater um papo para saber como que a psicóloga Carolina Zandoná viveu até hoje, né? Como é que foi essa trajetória até chegar na profissão que ela escolheu, no trabalho que ela atua hoje. E também saber um pouquinho mais aí como é que foi a infância, a juventude da psicóloga. Primeiro quero te agradecer, Carolina, por você aceitar o nosso convite e seja bem-vinda aos estúdios da Rádio Sarandi. Boa tarde. Boa tarde, obrigada, Alexandre. Eu agradeço o convite, assim, é com muita alegria e com muito carinho que eu tô aqui hoje, né, para conversar contigo e com a comunidade de Sarandi e região. Região toda nos acompanhando, com certeza a Barra Funda em peso vai estar acompanhando a gente, né? Porque já conheço a psicóloga lá da Barra Funda, né? Nós duas somos de lá e a gente já teve, né, um momento aí em que a gente conseguiu trabalhar junto, né? Falando sobre a psicologia, que era muito válido aí também a comunidade, né? Sempre teve boas informações através da nossa prosa, né? Trazendo alguns assuntos e é um tema que eu vejo que é muito querido por ti, né? Você gosta muito desse tema, sempre estudou muito sobre isso e é legal te ver falando sobre isso, né? Agradeço, assim, Alexandra. São as meninas dos meus olhos, né? A psicologia, a psicanálise e a vida. Né? Mas para conceituar o pessoal aqui que está chegando agora, que está nos acompanhando pelo rádio, também pelo Facebook, psicóloga Carolina Zandoná, agora Fornari, né? Você é da onde? Quem são teus pais? Onde você nasceu? Sim. Alexandre, eu sou natural de Sarandi, né? Mas cresci em Barra Funda, atualmente resido em Barra Funda e trabalho em Sarandi há quase uma década, né? Eu sou casada com Ezequiel Fornari, que é o meu cônjuge, é o meu parceiro. Sou filha da Jani, do Volney Zandoná, né? Também muitos conhecidos na comunidade de Barra Funda. E nesse momento, assim, trabalho em Sarandi, né? Tanto no consultório quanto, né, na clínica Semear, na escola Sarandi. Então, tenho alguns braços de trabalho na comunidade sarandiense. Sim, você estudava na Barra Funda, né? Fez Sim. toda a tua educação lá? Uhum. Toda a minha formação inicial, né? Desde a pré-escola até o ensino médio, eu fiz em Barra Funda, na escola estadual, né? Onde eu tive uma boa experiência, assim, de contato com o mundo do saber, né? O mundo das letras, dos números. Se tem algo que eu carrego da minha infância, assim, é esse gosto por estudar, né? E esse desejo por saber, essa curiosidade, que é algo que me auxilia muito, né? Nos meus estudos, mas também na escuta das pessoas, que é esse desejo genuíno por saber, né? Saber do outro e saber sobre o mundo do outro. Eu lembro da Carolina aluna lá na escola, né? Eu lembro de ver. Sempre foi muito inteligente, muito, né, empenhada em estudo, em aprender realmente. Mas contando aí para nossa audiência, como que era a tua infância, assim, a tua época de escola? Qual é a tua memória mais afetiva, assim, da época? Sim. Alexandre, eu posso dizer assim, vou usar um termo do Winnicott, adaptando um pouco, né? Eu tive uma infância suficientemente boa,
né? Por que suficientemente? Porque não foi livre como toda a infância de angústias, de temores, de dificuldades, de conflitos, né? Como toda a infância. Mas também tive uma infância em que pude, assim, ter a possibilidade de crescer, de brincar, né? De aprender. E uma das coisas, assim, que me marcou muito a infância foi esse contato com o mundo do saber. Né? Eu sempre gostei muito de escola, eu sempre gostei muito de estudar, assim, são coisas que sempre foram muito prazerosas, né? Embora, claro, com as dificuldades, e que eu vejo que isso me ajuda, né, até hoje. Você trabalha hoje com crianças, né? A maior parte do teu trabalho é voltada para as crianças. Nessa parte, Carolina, você nota muita diferença, assim, da nossa época de escola, né? De aprender com hoje em dia? Alexandra, tem algumas questões que sim, né? Cada infância tem o seu tempo e tem o tempo cultural, o mundo com que cada infância acontece, mas tem questões que são da própria infância, que tem a ver com os conflitos, com as angústias de crescer, com os desejos, né? E que isso é característica da infância e do ser humano, né? Que isso tem questões que permanecem, assim. Por isso também que eu me interessei e estudo, né, assim, parte da minha formação é na psicanálise, porque tem questões que são humanas e que permanecem através dos tempos, porque aquilo que é da nossa essência enquanto ser humano, e tem questões que são dos tempos, né? Por exemplo, essas questões da tecnologia, do uso de aparelhos eletrônicos na palma das nossas mãos, não foi essa nossa realidade de infância. Né? Assim, o nosso contato com as telas era uma televisão em casa para todo mundo, né? Não era uma tela para cada um, né? Então isso também tinha os seus as suas questões, né? E as suas diferenças, inclusive, né? Por exemplo, quando a gente gostava de um desenho animado, era um episódio e tinha que aguardar 24 horas para ter outro episódio. Sim. Né? Então, isso ajudava que a gente pudesse esperar, tolerar, né? Que é muito diferente, por exemplo, do contato que as crianças têm hoje em dia com animações na palma da mão. E a hora que quiser, né? A hora que quiser, avançam quando quiserem, quando não interessam, elas podem trocar, né? Se elas querem seguir vendo, elas podem, tem essa possibilidade. Nós não, tínhamos que aguardar. Se não estava interessante, a gente tinha que esperar para ir para o próximo desenho. Né? Então, essas coisas são diferentes e marcam outras construções da infância, né? Que é a capacidade de tolerar, de aguardar. Seguindo um pouquinho na linha cronológica, assim, quando chegou a tua juventude, assim, como era a Carolina na juventude, ainda na época ensino médio, né, essa transição também para sair da escola e escolher, né, uma carreira, uma faculdade, né, seguindo nessa linha educacional também, como é que era você jovem? Sim, Alexandra, assim, eu tive uma juventude muito marcada pela pesquisa. Né? Eu fui uma aluna que gostava muito de pesquisar e participar assim de eventos, assim, nós tínhamos naquela época essas possibilidades de feira de pesquisa, né? Então isso me marcou muito, assim, esse contato com saber mais, com pesquisar, com saber, com estudar, e isso, né, foi muito importante, assim. No meu desenvolvimento pessoal, profissional, tive bons professores, assim, os quais eu sou grata até hoje, assim, porque ajudaram em momentos importantes da vida, né? Fui salva pela educação muitas vezes, né? Ali que eu me encontrava, que eu sentia que tinha, né, uma possibilidade de futuro, de crescimento, de ser, né, quem eu sou e com as habilidades que eu tinha, né, que fui desenvolvendo. E muito jovem eu escolhi a psicologia. Eu me recordo, assim, que o desejo pela psicologia foi muito antes do ensino médio. Nossa! Né, eu tinha desejo, assim, né, algo dali me interessava.
né? Então, eu passei todo o ensino médio sabendo que eu ia fazer psicologia. Tu imagina, hoje, né, refletindo do que se deu isso? Por que esse desejo tão cedo já pela... Sim, eu tive uma experiência, assim, Alexandra, que foi uma experiência bastante pontual, mas foi marcante, assim. Eu tive uma experiência de escuta e quando eu saí dessa experiência, eu pensei, é isso que eu quero fazer. Eu quero poder escutar alguém como eu fui escutada. Ah, Né? legal. E ali eu decidi, assim, né? Assim, haviam poucos profissionais psicólogos na cidade naquele momento, era uma profissão relativamente, assim, né, incomum, mas eu tinha esse desejo, né, de trilhar esse caminho, né, e aprender a escutar, como eu também tinha podido ser escutada, né, e... né, assim, durante o ensino médio a gente foi entendendo quais eram os caminhos para poder cursar a graduação e em 2012 eu ingressei então na UPF, né, onde eu fiz a minha graduação em psicologia. Depois da faculdade você se especializou, né? Sim. Logo na faculdade, assim, no próprio curso, eu tive algumas experiências que foram decisivas, assim, na minha formação e na minha vida, assim, né? E que foi o contato com a psicanálise, especificamente com o professor, né? Porque o conhecimento nos chega através de alguém, né? Que marca a gente de formas, assim, que a gente não tem muito contato. É como tu disse hoje, tu entende por que tu escolheu? Que a gente só vai entender depois, né? A marca que fez, a potência daquela marca. E aquele encontro, assim, salvou a minha vida. Né? No sentido de poder abrir uma possibilidade de caminho outros, né? Nesse sentido, assim, de poder entender que havia mais coisas que a gente, no mundo, que se pode aprofundar, que se pode complexizar, que há outros tipos, né? De formação em que permite que a gente possa fazer uma formação sólida, ética, né? E aí eu tive esse contato e então, depois que eu me formei, eu já ingressei no projeto, que é a instituição que eu faço a minha formação. O projeto, ele é o projeto Associação Científica de Psicanálise e Humanidades, né? Uma instituição de Passo Fundo. E eu logo ingressei, assim, né? Me associei na instituição com o intuito de seguir estudando, né? Seguir me especializando. E em 2020 eu iniciei a minha formação em psicanálise, concluí em 2024. E sigo, né? Nos seminários avançados da formação, né? Estudando de modo muito profundo, assim, muito... A psicanálise é uma formação bastante exigente, né? Assim, nos exige uma disponibilidade tanto de estudo, né? Os seminários são são semanais, então nos exige uma possibilidade de estudo e de tempo disponível para isto, mas também é exigente no sentido que ele tem um tripé, né? Que é o estudo, os seminários, a supervisão regular e a análise pessoal. Então, ela é uma formação que ela é uma formação também que transforma, né? Porque, acima de tudo, é uma formação técnica, mas também é uma formação humana, ética, né? Isso nos exige transformação. Além do profissional, né? Além da educação e do profissional, você se molda como um ser como humano. Pessoa. Sim. Isso foi o que te apaixonou, assim, na psicanálise? O que tu encontrou na psicanálise que te fez mudar, te fez querer ir avante? Eu acho que essa pergunta é difícil de responder, assim, Alexandre. Acho que eu ainda tô tateando, assim, a resposta para essa pergunta do que fisgou, né? Freud dizia quando ele foi para os Estados Unidos, né? Porque a psicanálise, ela é uma teoria, né? Mas também é uma técnica de escuta,
né? E uma experiência construída inicialmente por Freud, depois, né, houveram outros psicanalistas que ampliaram e aprofundaram algumas questões. Quando ele foi para os Estados Unidos, chamado para uma série de conferências, ele disse que ele foi levar peste. Porque é um pouco isso, assim, depois que pica e faz sentido... Contagia. Né? Porque tem que ver com uma compreensão, assim, a psicanálise te dá uma possibilidade de entender sobre o ser humano de uma forma mais complexa, mais profunda. E isso ajuda muito, tanto na escuta de adultos, quanto na escuta de crianças, né? Inclusive de bebês, né? A psicanálise com bebês, ela tem quase 100 anos. De estudos, de experiência clínica, de pesquisa. Que foi a área que tu decidiu seguir, né? Especificamente com bebês, com crianças, adolescentes. Sim, eu atendo, né? Atendo adultos, atendo adolescentes, mas um braço importante do meu trabalho é esse, né? Que é a área com bebês, com crianças bem pequenininhas, com crianças, né, em idade escolar. Agora, quem tá ouvindo a gente, no Falando com a Nossa Gente hoje, a gente tá entrevistando a psicóloga Carolina Zandoná Fornari. Quem ouviu agora psicanálise para bebês deve estar chocado, né? Deve estar pensando, meu Deus, como é que pode? Mas é uma alternativa, como tu disse, que já é muito estudada e que tem ali, né, eu diria, inúmeros fatores aí de possibilidades de diagnósticos e de tratamentos e de que vão construir, com certeza, muita coisa, né, nesse período. Sim, é verdade, Alexandra, porque as pessoas acham que a psicanálise ou a psicologia mesmo, ela só inicia, só é possível depois que alguém fala, né? Porque vai, então, na psicóloga para falar de si, para falar dos seus conflitos, das suas angústias, do seu sofrimento, mas a questão é que bebês também sofrem. Há sofrimentos que a gente localiza em bebês. Carolina, mas e como se eles não falam? Eles mostram, né? E eles vão mostrar com aquilo que eles têm, com o corpo, né? Seja pelos choros frequentes, né? Seja por questões, atrasos no desenvolvimento, né? Das questões que a gente espera, inclusive que estão na caderneta da criança e que há atrasos, né? Um certo nível de tempo, assim, se é considerado. Mas quando a gente fala em bebês, as questões são dias e meses, né? Não são anos. Um bebê precisa fazer aquisições no desenvolvimento em questão de semanas. E quando isso não acontece, isso tem efeitos. Mesmo que isso vá acontecer depois, muitas vezes ficam efeitos psíquicos, efeitos no desenvolvimento. E nesse sentido, um analista pode ajudar. Daqui a pouco, né, a pessoa não encontra um fator biológico ou no ambiente e está faltando uma intervenção ali. Isto, que é uma escuta muito específica, porque a psicanálise nos ajuda a entender como que se dá o desenvolvimento e a constituição psíquica, né? A gente poderia dizer o desenvolvimento mental. E o que é o desenvolvimento mental, né? A constituição psíquica é aquilo que vai ser o carro-chefe de todas as outras aquisições, né? A linguagem, a psicomotricidade, a aprendizagem, né? Se não tem uma estruturação psíquica, até há habilidades e competências no desenvolvimento que são adquiridas, mas elas não são adquiridas da forma como, né, poderiam ser. Sem falar que, com certeza, gera um desconforto, né? Para o bebê também, para a criança, porque já não é um período fácil, né? Tem toda uma adaptação, um descobrir diferente. Então, se tem alguma coisa incomodando, né? Com certeza é uma possibilidade para se tratar. Claro, é verdade, Alexandra. Assim, as pessoas se assustam, né? Assim, se inquietam com essa questão, mas é verdade. Bebês podem estar em sofrimento, assim como as suas mães, né? Ou o seu entorno. E quando a intervenção é precoce, né? É a tempo, pode seguir o seu desenvolvimento, né? Da melhor forma possível. Porque a psicanálise é essa experiência, né? No fundo, a experiência da gente se tornar quem a gente é.
verdadeiramente, né? Com todo, desenvolvendo todo o potencial que a gente tem, né? Transformando o que é possível, né? Sofrendo menos, né? Não é uma experiência que promete não haver mais sofrimento na vida. Sim, a vida vai produzir sofrimentos, tristezas, perdas, mas é como se fosse a gente poder sofrer o necessário. Nada além disso, Nada né? além do que já é necessário. E também entender, né, o sofrimento, porque muitas vezes a gente nem sabe pelo que tá passando pelas coisas, né? Exato. E o que não é possível transformar, poder lidar, né? E poder viver melhor, né? No fundo, é uma experiência de poder viver melhor consigo mesmo, né? Apaziguar o seu sofrimento, viver melhor com... estabelecer relações de qualidade, né? Poder ter uma boa vida, né? E que isso para cada um pode significar algo. Sim. É singular, né? É singular. Mas entrando nesse assunto de psicologia, psicanálise, abre tanta coisa pra gente falar hoje em dia, né? Que faltaria tempo, assim. E eu sei por experiência própria, porque quando a gente conversava sobre isso, era uma prosa que a gente poderia manter por horas, né? Porque tem tantos aspectos hoje em dia que a gente analisa e poderia conversar, poderia discutir, que vieram tanto à tona, né, nos últimos anos. Eu percebo que as pessoas estão com um olhar mais sensível para isso também. Sim, isso é importante, Alexandra, né? A gente poder querer ver, querer enxergar, querer falar sobre isso, né? Isso os espaços estão se abrindo e isso é muito importante para falar da vida, do sofrimento, do adoecimento psíquico, né? Mas também poder falar das possibilidades de transformação, né? A psicanálise não é só um caminho de conhecimento de si, de autoconhecimento. Ele é uma experiência de né? Não de auto, porque é feita, né? Junto com o outro, com o analista. Mas é uma experiência de transformação, de transformar a si mesmo, né? A sua vida, as suas relações, né? E as pessoas estão interessadas. E depois que você começou a trabalhar com isso, eu sei que você passou em outras cidades também, né? E hoje você trabalha aqui num projeto muito legal, que é a Clínica Semear, né? Sim, sim. Além do consultório particular, eu, né, sou a psicóloga da equipe, né, do Instituto Semear, que é um instituto que visa, assim, que se possa trabalhar favorecendo o desenvolvimento integral das crianças, né? E por isso uma equipe multidisciplinar, né? Para que cada um desde o seu campo de saber possa contribuir, né, com o desenvolvimento infantil, auxiliar os atrasos de desenvolvimento, favorecer os potenciais de cada criança dentro daquilo que ela é e daquilo que cada um pode, né? Porque é isso que nos leva mais longe, né, Alexandra? A gente é o máximo daquilo que a gente pode. Nós até conversamos já com a fonoaudióloga Liesne Dalmora, que é uma das integrantes do Instituto, e ela nos falou justamente desse trabalho que é multidisciplinar, né? Daqui a pouco a criança chega lá para conhecer ou para saber um pouquinho mais dos atendimentos e já é identificado que pode passar por um profissional ou por outro, né? Que vocês trabalham em uma rede, né? Em uma rede. E mesmo que alguém, né, vamos pensar, não é atendido, né, por vários profissionais, vai ser, né, paciente de um profissional, de 2 profissionais. Estando em equipe, a gente sabe que se necessitar discutir algum aspecto, tirar alguma dúvida, a gente tem equipe para isso. Né? A gente tem com quem contar, tem rede de suporte para que uma criança possa ser atendida e olhada dentro de tudo que ela necessita. O espaço de vocês agora passou, né, por uma mudança. Agora está na rua Armínio da Silva, certo? Ali em frente a Sabor Natural, né? Um espaço muito bonito, inclusive, com gramado na frente, né? Eu sei que o espaço lá dentro é bem amplo também, muito legal.
Ficou um bom lugar, assim, né? Tem uma boa equipe e é um bom lugar para trabalhar com crianças e com desenvolvimento infantil, né? Tem aquilo que a gente preza, né, Alexandra? Poder ter tempo, espaço e gente boa. Legal. Fica o convite, então, né, para a comunidade também conhecer. Não precisa ser, né, um paciente, mas para ir lá tomar um cafezinho com vocês, conhecer, sentar e saber mais dessas possibilidades. Porque, como a gente disse, é muito importante que a gente saiba que tem recursos, né? Sim. Para tudo hoje em dia. Sim, isso é importante, né, Alexandra? Poder saber que tem com quem contar. Que há recursos, que há possibilidades, né, de que as pessoas não necessitam sofrer sozinha, né, que há possibilidades, há caminhos, né, para que você possa se desenvolver, que você possa melhorar, que você possa avançar na vida, né, sejam as crianças, os bebês, Sim. os adolescentes e os adultos também. Não há idade, né? Carolina, agora eu ia chamar psicóloga de novo, mas tirando a parte profissional, assim, você olhando para trás na tua história, tua vida, tua trajetória, você sente orgulho da construção da Carolina hoje? De tudo que ela viveu, de tudo que ela já fez? Sim, Alexandra, sinto, né, assim, cada um vai fazendo o que é possível dentro daquilo que pode naquele momento, né, e sinto que fiz boas escolhas durante a vida, assim, né, as escolhas necessárias e escolhas decisivas, né, sinto que pude fazer boas escolhas, estar bem acompanhada, né, acompanhada de gente boa, né, isso faz toda a diferença. E teve um dia que tu disse uma frase que me marca muito, né, que é justo que muito custe o que muito vale, né? E tem coisas que custam muito, que nos exigem muito esforço, né? Há trajetos, há percorridos que nos exigem tempo, paciência, investimento, né? Mas é porque valem. Vale o sacrifício. Valem. Né? E sinto que é isso que nesse sentido foi um bom caminho, né? Considerando que há muito por fazer. Exato, era a minha próxima pergunta. O que tu ainda sonha, assim, fazer? O que você projeta lá para o futuro da Carolina? Sim. Aí, Alexandre, vou ter que responder profissionalmente, né? Porque boa parte da nossa vida adulta tem a ver com o trabalho. Isso faz parte da nossa identidade, né? Quem nós somos. Tanto que tu me disse, eu vou tirar a psicóloga, vou perguntar para Carolina, mas o fato é que a gente não tem... assim, essas coisas, elas fazem parte de quem a gente é, da nossa identidade, Sim. né? Não tem um botão de desliga. Sim. Né? Mas, assim, o meu desejo, Alexandre, é seguir aprofundando o meu trabalho de escuta clínica para que eu possa seguir auxiliando as pessoas e oferecer esse espaço, né? Espaço-tempo, vou caracterizar assim, de uma escuta que transforme, né? De uma escuta que salva, assim como eu fui, né? Sigo sendo, né? Porque a gente é salvo várias vezes na vida, né? Por encontros, por palavras, por frases que nos fazem, assim, nos agarrar, né? E seguir adiante, né? Por gente que nos ajuda a seguir adiante, do qual a gente possa se agarrar. E esse, assim, é o meu objetivo principal, assim, Alexandra, né? Que as pessoas, assim, que vão escolher trabalhar comigo possam receber um encontro que seja transformador. Né? Que é difícil, que tem os seus percalços, mas também que possam ter boas experiências de escuta, né? De se sentirem genuinamente escutadas e compreendidas naquilo que elas são. Né? E que com certeza você tenha muito sucesso nisso, porque vai influenciar na vida de tanta gente, né? Às vezes o simples ouvir é algo que modifica a nossa vida, né? Muda. Sim, muda o destino, né? De muita gente.
Que você tenha muito sucesso, psicóloga, consiga, né, realizar esse teu desejo, esse teu sonho. No final, a gente sempre pede uma música que você goste de ouvir ou que você queira indicar aí para nossa audiência. Eu sei que o teu marido, né, deu uma ajudinha ali. Me avisou, né, que no final pede música. Né? E que é difícil, porque assim, eu gosto muito de música, né? Mas então, como preciso escolher uma num universo de milhares de música, eu vou escolher para melhorar da Marisa Monte, né? Porque acho que tem tudo a ver com, né, com a nossa conversa. Vou até selecionar ela aqui. Quem estiver pelo rádio vai conseguir ouvir aí a música selecionada pela psicóloga Carolina. No Facebook o pessoal não vai estar acompanhando, né? Mas com certeza fica a indicação aí para melhorar com Marisa Monte. Como é que foi essa experiência de ser ouvida hoje, psicóloga? Foi muito legal. Alexandre, como eu te disse, né, antes, assim, é uma experiência que é contra a lógica, né, de uma psicóloga, de uma psicanalista, porque a gente trabalha escutando, né, e que a gente fala sempre a partir dessa escuta do outro, não a partir de si mesmo. Sim. Né, então hoje vir falar de mim foi uma boa experiência, né, uma experiência também que, sem dúvida, vai enriquecendo, né, foi uma prosa, assim, né, prazerosa, né, divertida. Descontraída. E que bom que tu aceitou esse espaço, né, pra gente falar. Quero já, ao vivo, te convidar para vir mais vezes pra gente poder falar também de assuntos ligados à psicologia, à psicanálise, aprofundar um pouquinho mais, que com certeza vai ser de interesse aí da comunidade e também saber mais. Muito obrigada por ter vindo. Fica o convite para te vir várias vezes aqui com a gente conversar. E desejo sucesso aí no teu futuro. Obrigada, Alexandre. Te agradeço muito. Isso aí. Esse foi o Falando com a Nossa Gente de hoje, com o apoio de Iota Internet e também Sicredi. Para quem está no rádio, vai poder ouvir a música selecionada pela Carolina. E quem está no nosso Facebook também, o vídeo fica disponível aí no nosso canal do YouTube. Então, convido a todo mundo a reassistir aí, a compartilhar o nosso conteúdo. Uma boa tarde para todo mundo.